Esse podcast tem um oferecimento Eu Reciclo e SAP, empresas que acreditam de verdade na sustentabilidade, que o futuro é construído juntos, onde a gente trouxe diversos executivos de grandes empresas globais para darem a visão sobre a COP30 e quais são os próximos movimentos, já que essa é a COP da implementação. Espero que vocês apreciem muito esse podcast, que foi feito com muito carinho para vocês todos. Fala pessoal do Conversas Sustentáveis, estamos aqui na COP30 em Belém, recebendo meu parceiro Pedro Pereira, seja muito bem-vindo. E aí, meu querido? Estamos aqui, né, acho que falar um pouco de tech no coração do Brasil, onde está acontecendo o maior evento de clima, e o Pedro vai trazer um pouco acho que da visão dele de mercado, mas também eu acho que o que a SAP está fazendo aqui dentro da COP, também como patrocinando o nosso podcast aqui. Então, meu caro, por favor, assim, rapidamente, para quem não te conhece ainda, quem é o Pedro, e bora tocar nesse assunto de COP30, Brasil, tecnologia, e falar desses óculos muito bonitos aqui que tá aqui do Pedro. É isso aí, a gente vai falar de COP da implementação, a gente precisa de inteligência artificial, né? Boa. Então, a gente já trouxe os meus óculos de inteligência artificial aqui, sempre andam comigo pra gente registrar tudo que tá acontecendo. Cara, parabéns, viu? Muito legal você fazendo essa cobertura. A gente tem aqui a honra de patrocinar esse projeto que a gente confia bastante. A gente vê que você é uma pessoa muito engajada, que está trazendo toda a comunidade. Você tem um superpoder, que eu não sei se as pessoas sabem, que é de conectar as pessoas. E o podcast realmente te deu um canal de conexão muito legal. Então, estou muito feliz, obrigado pelo convite, estar aqui. Vamos falar dessa COP30, está acontecendo muita coisa legal aqui. E muita gente me perguntando, e aí, tá ruim mesmo? Né? Todo mundo quer que eu fale que tá ruim. Mas olha, não tá ruim. Exato. Você que tá me escutando aí, não tá ruim, tá muito bom. Aqui tá bem legal, a gente tá conectando com muita gente legal, a gente tá comendo bem. E, pô, estamos com os amigos aqui também, poxa. Exatamente. Eu vi teu stories esses dias falando justamente disso, né? E pra mim acontece isso, né? Como é que tá aí? Porque eu vi na TV. Como é que tá essa COP30 Brasil? Como é que tá sendo a hospitalidade também do pessoal daqui do Pará, de Belém? Conta um pouco da tua visão, que, querendo ou não, tu não tá mais morando no Brasil há muitos anos e vivenciando esse evento aqui. Qual a importância desse evento também para o nosso país? Olha, cara, eu vou usar as palavras da nossa presidente para América Latina, Adriana Arolho. Ela esteve com a gente aqui nesses últimos dias e ela falou assim: é uma cópia alemã, porque tudo funcionando, né? Para pegar a credencial do Blue Zone foi muito rápido, para poder entrar, fazer a transição. Ela falou: é uma cópia alemã, tá tudo funcionando, tá tudo legal. Eu acho que tem uma tendência da mídia de mostrar, né, aquelas coisas que estão, né, Olhar o copo vazio, né? exatamente, porque eu acho que dá mais notícia, talvez. Exato. Mas para nossa experiência aqui tem sido muito bom. A gente, quando decidiu vir para cá, encontramos uma casa onde a gente ficou hospedado e deu muito certo. Tivemos um sistema bastante interessante de deslocamento. Então, assim, muito tranquilo, cara. Comemos bem, fizemos muitas reuniões com empresas de alto nível, assim, lugares que foi muito confortável. A gente tem falado com vários stakeholders que no dia a dia a gente não encontra, né? Então, todos se encontraram aqui. Ontem mesmo a gente teve um evento num barco, Banzeiro da Esperança. Foi maravilhoso, você esteve lá com a gente. E realmente foi uma oportunidade muito interessante. Tivemos lá mais 50 líderes. Reunindo gente muito importante, né? Muito legal. Isso, e a gente está muito satisfeito, porque a COP30 ela tem sido um espaço para negociações importantes onde os países recebem recomendações e diretrizes que ajudam, né, nessa ação climática, mas também o setor privado tem cada vez mais vindo. Então, eu participei da COP de Dubai, morei em Dubai 10 anos, você sabe muito bem, a gente teve outro podcast que a gente falou sobre isso. Então, a COP de Dubai foi muito, muito interessante e começou esse formato da COP das finanças sustentáveis, a COP do financiamento, né? E agora a gente está falando da COP da implementação. Então, assim, o setor privado, ele está trazendo cada vez mais peso para a COP. Qual é a importância do setor privado, assim, nesse advocacy, assim, para pressionar para ações? Porque eu acho que eu sempre divido, né, a questão
de sustentabilidade entre a pessoa física tem seu papel, o governo, por óbvio, mas as empresas também, né? E não só na questão do dia a dia, que é super importante, mas também numa pressão para que ocorram melhores legislações, para que a gente consiga ter dinheiro também acessível para que a gente possa implementar de fato algo que atinja os objetivos em comum. Eu sou muito a favor do setor privado se antecipando. A gente não precisa de regulamentação para fazer a coisa certa. Somos muito inteligentes para poder entender o que é certo, se antecipar e ir mais além, entregar mais do que a gente prometeu. Então, eu acho que a oportunidade que nós temos aqui é de entender as tendências, olhar o que está acontecendo e trazer a ação para um nível de prática, de praticidade. A gente tem falado muito, eu tenho participado de muitos painéis sobre o mercado de carbono, por exemplo. O mercado de carbono, ele é maravilhoso porque ele ajuda por regulamentação que as empresas se alinhem, né? Todos os impactos positivos que a gente precisa gerar. Só que a gente precisa de simplicidade. O setor privado, ele opera por eficiência. Então não dá para falar de sustentabilidade porque é um propósito somente. A gente precisa falar de sustentabilidade que Perfeito? gera valor. Então, tudo que gera valor precisa ter um toque de simplicidade. Então, isso tem sido um pouco da minha narrativa, das minhas conversas. Pô, vamos tentar deixar mais fácil, mais acessível. E o uso da tecnologia, para mim, é fundamental para poder entregar isso. É isso que eu ia falar, justamente isso. Para ser mais eficiente, naturalmente tem que estar envolvido, eu acho que tecnologia, né? E vocês estão dentro disso. Qual é o papel e qual o nível de maturidade que a gente está nessa adoção da tecnologia? Questão de AI que está muito forte, mas assim, eu vejo que ela está muito forte ainda em questão de chat GPT, né? Não de automação, não do que ela pode ainda ser explorada. Eu, como tu bem sabe, não sou o cara melhor na área de tecnologia, mas a gente já tem estamos fazendo vários testes, desde que a gente conversou outra vez sobre o N8N, lá em algumas situações, no Lovable, mas o que mais que a gente pode explorar e como a gente vai trazer isso para ser mais eficiente, mais sustentável e mais lucrativo, né? Eu vim com uma missão para cá, Wagner, que as empresas não podem ter dados de sustentabilidade para fazer um relatório. O relatório, ele não entrega. O que entrega é alimentar os processos, os dias das operações com os dados de sustentabilidade. A gente precisa realmente, cada vez mais, na menor granularidade possível, ter dados de sustentabilidade. E a gente vai fazer isso para poder realmente nos preparar para que as ações práticas elas aconteçam no momento que uma transação de negócio aconteça. Eu vou lá fazer uma compra corporativa. Eu preciso saber que daquela compra corporativa eu tenho o preço, a quantidade, eu também quero saber quanto que de carbono que está vindo naquela compra corporativa. Poxa, eu vou fazer um transporte. Preciso tomar a decisão da rota do transporte, não só pela rota que vai ter o menor custo ou vai chegar num prazo menor. Eu preciso saber qual que é a rota que me gera menos carbono, qual que é o modo de transporte que vai me gerar menos carbono. Quando eu faço lá o meu trabalho de recursos humanos, eu preciso, no meu sistema, ter processos que estão orientados ao impacto social. Então, para nós, é um grande desafio de trazer a tecnologia de sustentabilidade para dentro da tecnologia operacional. Gestão empresarial, ela é feita através da tecnologia. Então, a gente hoje tem essa possibilidade, a gente está levando essa bandeira muito forte. A gente entende que todo mundo que tem um RP da SAP, ela pode também fazer o ESG com a SAP, cara. O que é a barreira hoje que encontra? É uma questão de conhecimento, uma questão de não crença ainda sobre ESG? Eu costumo dizer que, ontem até falando com o João, da Eletrolux, a gente estava falando sobre isso. Eu tive clientes que quando teve a questão do Trump lá, e a galera me perguntando se valia a pena investir em sustentabilidade, e eu costumo dizer que, pô, se tu tá esperando uma ação política para investir ou para usar a sustentabilidade, de fato, tu não tá engajado com a causa. E como é que tu vê essa questão da adoção, de fato, das empresas, barreiras que vocês encontram ainda?
As empresas têm prioridades, né? Eu acho que a gente está vivendo num momento bastante difícil, né? E se você é um líder empresarial, você está lidando com situações macroeconômicas, mudanças das tarifas, né? Uma incerteza dos mercados financeiros, questões geopolíticas. Então, se você for colocar todas essas áreas em ordem de prioridade para uma organização, a gente percebeu que a sustentabilidade ela saiu um pouco do hype para poder dar espaço a toda essa transformação necessária para se adaptar a esse novo momento. E a inteligência artificial é uma delas, né? Hoje em dia as empresas elas entenderam que o papel da inteligência artificial é enorme. Então, quando eu vou fazer um projeto de tecnologia e transformação, eu tenho coisas básicas para fazer. Muitas empresas ainda não têm no seu RP tudo que eles precisam. Então, eles têm uma grande transformação dos seus processos de gestão empresarial. É um grande projeto de transformação que requer muita atenção das organizações. E cada vez mais a inteligência artificial está entrando também como uma grande prioridade. E aí, né, prioridades múltiplas, você começa a ter essa questão de o que vem primeiro. Então, assim, a gente percebe que as áreas de sustentabilidade, é o que a gente tem falado muito aqui em Belém, precisam se posicionar. Então, a sustentabilidade também é uma prioridade tão alta quanto as outras grandes prioridades. A gente não pode ficar acanhado frente a tudo isso que precisa ser feito, senão a gente vai perder o nosso tempo. Geralmente, quem era da área de sustentabilidade não é uma pessoa, às vezes, muito olhando. Não quero me expressar errado, mas uma pessoa tão de negócio, assim, né? Eu vejo que, conversando com alguns amigos da área de sustentabilidade, a gente brinca assim, parece que às vezes a pessoa é meio que o café com leite da empresa. Vai ali, fulano, tá. Cara de sustentabilidade, justamente por, às vezes, não se posicionar e não entender o papel estratégico que tem. Como fazer, se fazer importante dentro desse cenário? Porque eu acho que é isso que tá causando muita distinção. Eu acho que é muita questão do posicionamento em si e da relevância do que tu tá fazendo para a organização. Claro. Cara, a gente, para poder ter atenção de outros níveis C-level da organização, a gente precisa falar a linguagem deles, né? Se a gente falar a linguagem de sustentabilidade para quem fala a linguagem de finanças, a gente não vai ser entendido, né? Se eu falar a linguagem de sustentabilidade para quem fala a linguagem de cadeias de suprimento, a gente não vai ser entendido. O mesmo para compras Right. e outras áreas. A gente entende que, originalmente, a área de sustentabilidade tem pessoas muito boas, de grande propósito, né? Vivem uma missão maior e que precisam traduzir essa missão em valor. Então, se eu for falar com o CFO sobre o impacto da sustentabilidade, ele está preocupado com o IFRS, que vai começar a auditar as práticas sustentáveis da organização. Então, eu preciso mostrar que a informação que o IFRS está esperando, ela é uma informação que gera valor para a organização. Eu preciso mostrar que eu consigo reduzir custo fazendo de maneira sustentável. Eu consigo mostrar que eu consigo ganhar market share porque o meu produto tem atributos de sustentabilidade. Tudo isso no mundo real de negócios é traduzido em valor. Valor perfeito. Isso que tu falou da linguagem, até anotei, né? Tô anotando alguns pontos que tu tem dito. E eu, quando eu era do setor de energia, eu lembro que comecei como representante lá, e aí tinha os donos das empresas, os caras de engenheiros, e aí eu lembro que a gente sentava com o cliente e eles queriam falar o engenheirês. E aí tu via que o cliente desvirtuava e tal, dava atenção. E eu sempre fui mais pro lado comercial da coisa, e os caras, como é que tu tá convertendo? Eu falava justamente isso, sei lá, se eu ia conversar com um dono de um mercado, eu ia falar do painel, o quanto ele ia converter. Eu pegava assim, cara, sabe essa banana e essa banana? Ó, tem uma banana que funciona assim. Quando era com, sei lá, no setor automotivo, eu dizia, olha, tu pode comprar um Gol e comprar uma Mercedes, ambos vão te levar pro mesmo lugar. Só que um vai te levar assim e outro vai te levar. E aí a taxa de conversão era maior, porque ele tava entendendo, eu tava trazendo a realidade pro mundo dele. E aí era muito mais fácil de converter a venda. E eu acho que basicamente é isso que tu quis dizer com a linguagem, né? De Lógico, saber trazer. lógico. Outra coisa que a gente tem percebido também é que no mundo da ação climática você tem a mitigação, só que eu percebi que nessa COP a gente está falando muito sobre adaptação.
Então é uma mudança bastante interessante de agenda, porque ela se preocupa em fazer o máximo possível para reduzir os impactos e fazer o que a gente pode fazer hoje, né? Uma visão de curto prazo de ação. Isso tem sido muito a pauta, né? A gente faz inventário de carbono, a gente realmente traz cada vez mais para a prática do dia a dia para a gente poder mitigar e fazer com que as organizações sejam sustentáveis por design, né, dos processos e do dia a dia. Só que eu tenho escutado muito e eu participei de alguns painéis com a McKinsey, no Financial Times, empresas internacionais também participando do painel, como a EDP, e a gente falou sobre adaptação. Isso puxou muito assim a minha atenção, chamou muito minha atenção, porque a adaptação ela já é uma maneira de entender que vai existir um impacto. Exato. Então, se vai existir esse impacto, o que nós podemos fazer para nos antecipar? É como que a gente pode já criar uma sociedade, uma cultura que já está orientada ao impacto. E isso abre uma avenida enorme de oportunidades, de construção, de fazer uma sociedade nova que vai lidar com situações que talvez na nossa geração a gente não teve essas situações. Eu olho muito para os meus filhos e eu estou um pouco renovando os meus votos nessa COP30 sobre o que eu devo fazer, porque eu preciso deixar um mundo adaptado para a necessidade e a qualidade de vida dos meus filhos e também a próxima geração, as próximas gerações, e vai precisar que a gente realmente faça um trabalho eficiente nessa direção também. Agora uma pergunta pro Pedro, pessoa física. Tu acha que a gente tem acertado nisso? Assim, eu digo que eu sou um otimista, né, em basicamente tudo que eu faço na minha vida. E tu trouxe um ponto que é justamente isso, né? A gente tá falando de mitigação e agora a gente fala de adaptação. Porque é justamente isso. Tem coisas que vão acontecer, beleza. Então, já sabendo disso, como é que a gente consegue se antecipar? E eu acho que nós, como humanidade, a gente vem fazendo isso, né? A gente, hoje, o índice de fatalidade por incidentes climáticos é muito menor do que a gente pegar uma escala do século. Tu acha que a gente tá sabendo fazendo isso com a questão de inovação, a forma que a gente vive hoje, já tá indo nesse caminho? Cara, eu não vejo isso pela perspectiva do certo e do errado, Não, sabe? não tem certo e errado. É por isso, é pessoal física. Como é que tu enxerga disso? Então, eu não vejo isso como perspectiva do certo e errado. Eu acredito que a gente tem que fazer o máximo para poder melhorar a vida das pessoas. Acho que o objetivo maior de quem está na área de sustentabilidade não é impacto climático e nenhuma dessas outras áreas tão técnicas, é melhorar a vida das pessoas. E a gente tem que fazer isso da maneira mais prática possível. Então, a gente também não sabe o que a gente não sabe, né? A gente nunca passou por essa situação. Ninguém da humanidade passou por aquilo que estamos prevendo. A gente olha para a ciência, a gente faz modelos de simulação que nos dão uma ideia do que pode acontecer e a adaptação ela é uma aposta, né? E o que eu vejo é que a gente precisa cada vez mais usar da nossa inteligência para poder realmente construir algo que a gente nem sabe o que precisa. Então, assim, COP é importante para isso, sabe? Todos os anos a gente sentar, refletir, trazer para a mesa propostas, ideias. Eu saio dessa COP com vários clientes nossos que realmente querem fazer diferença, né? Então a gente quer sentar e unir as marcas, as forças que nós temos, os recursos, para poder executar na direção certa. Agora, se isso é o certo, se isso é o errado, é difícil dizer, né? A gente está falando de inteligência artificial. Inteligência artificial, ela tem um potencial enorme, enorme. E a gente tem sido muito otimista no que a gente pode alcançar com a inteligência artificial. Mas eu estava num painel em São Paulo, nessa preparação para a COP, um painel muito importante, com líderes globais, e uma pessoa nesse painel foi questionada, e ela falou o seguinte: olha, o plástico, quando ele foi introduzido lá atrás, ele foi introduzido com vários benefícios para a sociedade. O petróleo, ele também foi introduzido com vários benefícios para a sociedade. A rede social também foi introduzida com vários benefícios para a sociedade. E realmente, a gente tem acessos hoje que a gente não teria se não fossem por algumas indústrias que também
trouxeram alguns fatores negativos. Então, a gente precisa cada vez mais aprender com os históricos das tecnologias que têm trazido para a gente qualidade de vida, mas ao mesmo tempo impactos. E balancear, né? Nas reuniões que eu tive com o CSO da NVIDIA, Josh. Será que o Josh vai estar assistindo a gente aqui? Ele esteve com a gente lá ontem, né, no nosso jantar. Muita gente boa. O Josh é uma pessoa super conectada e ele trouxe muito esse ponto pra gente, que a inteligência artificial, ela realmente tem um poder de mudar e melhorar muitas coisas, muitos processos. A gente está falando sobre muita energia, vai consumir energia. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial vai ser tão importante para poder reduzir o consumo de energia. Hoje, data center, ele consome o quê? 1,5, 2% da energia global. Então, tem muita demanda, mas vai também ter muita eficiência com tudo isso. Então, é um mundo novo, cara. Eu tenho estudado, tenho aberto minha mente, porque agora é o momento da gente realmente expandir a nossa visão, abrir a mente, porque existe um novo mundo que nós precisamos construir agora. Quantas COPs já participou? Participei de 2 ou 3, se não me engano. Dubai, Glasgow. De E Baku eu não fui. qual é a tua visão da COP aqui no Brasil, referente ao que tu já aprendeu? O que tem te surpreendido? Ou teve alguma coisa que te surpreendeu? Por que eu tô te falando isso? Porque tu falou que a importância de ter COP anualmente. Tu sente que isso é bem importante para essa agenda? Com certeza. Acho que o Brasil ele tem um potencial que nenhum outro lugar do mundo tem, né? Que são soluções baseadas na natureza. A abundância da nossa natureza é gigantesca. A gente, por um lado, precisa preservar a nossa natureza, né? Manter a árvore de pé, floresta em pé, e ao mesmo tempo gerar soluções que tenham esses princípios de sustentabilidade embutidos, né? Isso precisa de desenvolvimento, precisa de investimentos. Então, assim, eu tenho visto que existe um movimento de financiamento, existem fundos que vão ajudar. Agora, o que falta é projeto, né? Acho que a gente precisa gerar projetos de alto impacto que ficam de pé. Um projeto que fica de pé é que dá resultado, dá valor. Qual tu acha que é a barreira? Por que esses projetos não têm ficado em Eu pé? acho que Falta de a gente investimento em precisa P&D, falta de... eu O que acho, é? eu acho que a gente precisa de mais profissionalismo na hora de preparar os projetos, né? Eu acho que o brasileiro é muito criativo, a gente é muito da resolução de problemas, né? Mas a gente também precisa ser planejador, a gente precisa ser estrategista. Eu acho que a gente precisa estruturar projetos que atendam essa demanda internacional e que pensem de maneira global. Eu vejo muito projeto que é local e que não tem nada de ruim ser local. Mas, assim, existe um mundo de oportunidades. Por que a gente tem que só pensar no impacto local? A sustentabilidade, ela não é um problema local, ela é um problema sem barreiras, ela não tem um limite, né? O que acontece em Bangladesh impacta a gente aqui e vice-versa. A gente precisa realmente, como empreendedores brasileiros, ter essa visão de mundo. Vou provocar um pouco aqui. Eu concordo, mas quando a gente pega... Cara, ultimamente, eu tenho uns momentos que eu fico fissurado em alguns empreendedores, fico estudando bastante sobre eles. E ultimamente eu tenho estudado muito sobre o Telegram, né? Aí, pô, vi um podcast no YouTube dele, do Pavel Durov, 4 horas e meia, acho que. Mas só que assim, tu pega alguns países, até dele nem seria um bom exemplo, mas países são pequenos, então tu é obrigado a pensar global. Que aquela demanda não vai te... E a gente é um país quase continental. Tu acha que, de fato, a gente tem que ter também sempre uma mente global, sendo que a gente tem um baita país para explorar ainda? Estados Unidos é um país Sim, são enorme. poucos mas isso que eu tô dizendo. Não, é um país enorme que criam tecnologias que o mundo inteiro usa, cara. Acho que isso é uma desculpa muito ruim que o pessoal usa, porque o consumo interno do Brasil é tão Esse é o ponto. grande que eu não preciso ir para esse nível. Eu acho que a gente precisa quebrar esse paradigma quanto antes. Eu acho que o empreendedor brasileiro ele precisa aprender a falar inglês, ele precisa viajar para o mundo, ele precisa entender as oportunidades internacionais, precisa se posicionar, cara. Porque o mundo precisa desse tipo de solução. Às vezes,
é uma falha enorme de sustentabilidade das empresas, de manter no mercado local, não ter investidores internacionais e não poder expandir em mercados que precisa deles, cara. Acho que a gente precisa resolver esse mito, cara, de uma vez por todas. Pô, eu gosto desse assunto aí. É, a gente tá indo pro final. Antes de ir pro final, eu quero que tu conte pra galera o que que é esse óculos aqui. Cara, isso aqui é um óculos da Meta, uma parceria que eles fizeram com um dos clientes da SAP globais, a Luxottica, que é dona da Oakley e da Ray-Ban. E basicamente é um óculos que eles colocaram o agente de inteligência artificial da Meta e uma câmera. Inclusive, enquanto eu tô aqui, se eu clico um botãozinho que tem aqui do lado, ele tem uma luzinha branca, então ele tá gravando. Ó. Tô gravando você, tudo bem? Tô gravando aqui o nosso câmera. Então, a gente tem aqui a possibilidade de ter inteligência artificial, tem microfones e fones de ouvido aqui. Então, é uma maneira da gente se conectar com o futuro, né? Você sabe que eu escrevi um livro, eu falo no meu livro sobre inteligência, experiências inteligentes. Se o mundo no futuro for dominado pela inteligência artificial, se no futuro a gente tiver esse tipo de interação, é, eu gosto de ter o mínimo da experiência possível agora para poder estar preparado. Né? Se a gente não estudar, se a gente não explorar a tecnologia que vai mudar a nossa vida, que vai determinar o futuro da nossa carreira, eu vou ficar para trás. E todos os dias a gente está percebendo que o mundo da tecnologia ele está entregando alguma coisa nova. E isso para mim é a minha segurança de empregabilidade, né? Acho que a única coisa que eu tenho controle é o que eu conheço, é o que eu aprendo, é o que eu posso gerar de conhecimento. Então, eu sou um grande explorador das tecnologias porque eu sei que tudo aquilo que eu experimentar aqui vai me ajudar a entregar melhor aquilo que o mercado precisa de mim. Muito bom. Tia, pra gente finalizar aqui, qual foi a última coisa que tu aprendeu? Cara, a última coisa que eu aprendi, porra, aí você pegou uma pergunta bem interessante, né? Ainda mais com a avalanche de coisas que a gente tem visto aqui. Cara, eu tô muito concentrado agora em criação de valor. E não só agora, minha vida inteira eu sempre fui muito empreendedor. Minha primeira empresa eu tive com 17 anos. Tive 3 empresas antes de ir para Dubai, ficar 10 anos em Dubai. Comecei um escritório do zero lá. E eu sempre tive uma veia muito empreendedora. Só que até pouco tempo, para poder criar soluções que tenha algum tipo de valor, a gente precisava criar uma equipe, né? Então eu tenho lá um pessoal que desenvolve o software, o pessoal que faz o design do software, eu preciso de uma equipe enorme. E o que eu aprendi recentemente foi o vibe coding, né? Para quem não sabe o que é o vibe coding, é a habilidade de você falar com uma aplicação e dizer qual que é a entrega que você precisa. Eu quero criar um app que faz um contato de networking e me ajuda a lembrar das pessoas que eu preciso entrar em contato e me dá uma interface igual a do Tinder, que eu posso jogar para a esquerda ou para a direita para eu poder ter essa interação. Então, se você colocar esse prompt numa ferramenta de vibe coding, ele literalmente gera a aplicação para você que tem todas essas características. Eu posso clonar o Tinder, eu posso clonar o Tinder e fazer isso com o objetivo de gerar network e me fazer entrar em contato com todo mundo. Tive essa ideia 10 anos atrás, nunca consegui tempo e recursos Olha, para poder desenvolver, e num prompt ele me gerou a pô, aplicação, cara. Então, eu estou bastante entusiasmado com o poder que a tecnologia vai dar para pessoas que não são de código, não são programadores, para poder criar. Então, eu estou me antecipando para aprender e dominar essas tecnologias, porque quando eu fazia programação no começo da minha carreira, eu usava horas e horas e horas e eu sozinho não conseguia fazer tudo. E eram projetos de semanas ou meses para poder entregar alguma coisa. Agora, em horas,
eu consigo gerar algo de alto impacto. Acho que todo mundo precisa começar a estudar esse tipo de coisa. Bom. Agora é o momento da pergunta. Responde uma pergunta e deixa uma. O que... Vou só reformular ela pra ficar mais. Tu sabe o que teu dinheiro tá gerando pro mundo? Eu tenho investimentos numa carteira de ações que me entrega exatamente os fatores de impacto positivo que elas podem gerar. Inclusive, ela me dá lá um rating, né? A, B, C. Acho que eu tô em B atualmente. Isso me dá uma satisfação muito grande de saber que o dinheiro que eu estou investindo, o dinheiro pessoal, em ações, ele tem uma contribuição positiva para o mundo. Então, eu até retirei posições de investimento que Não fazia sentido. claramente não estavam alinhadas com aquilo que eu acredito. Através dessa ferramenta, eu tenho visto isso. Essa semana eu tive reuniões com empresas do setor financeiro e a gente está trabalhando em projetos para trazer isso para as pessoas, né? Então você tem lá o seu extrato bancário, que é uma informação puramente financeira. Eu trazer naquela informação financeira uma O- informação de impacto também, de emissões de carbono, por exemplo, que aí tem mais a ver com o clima. A gente hoje tem metodologias na nossa tecnologia que é capaz de calcular isso, ainda mais com a inteligência artificial, como ela avançou, a gente consegue fazer mais ainda. Então, eu acredito que isso me dá uma satisfação e um pouco mais de senso de controle, né? Eu tenho como colocar o meu dinheiro onde acontece. Eu viajo muito, então eu tenho um cuidado assim de compensação de carbono, de viagens, eu tenho investido em projetos que vão nessa direção também, porque o que eu faço é levar soluções sustentáveis para o mundo. E se eu ficar dentro de casa, eu não vou conseguir ter um impacto positivo. Mas para isso eu preciso entrar no avião e ir de um ponto A para um ponto B. Então são coisas que começam a estar mais no nosso controle e eu tenho aplicado isso na minha vida. Muito bom. Pergunta que tu deixa pro próximo convidado, que tu já sabe quem é, né? O Dani tá lá. Pergunta que eu deixo é: se você for dar uma memória para um modelo de linguagem de inteligência artificial que tem atributos de sustentabilidade, o que você gostaria que esse modelo de linguagem soubesse de sustentabilidade para poder dar uma resposta mais completa Tá para um certo. executivo? De novo, se você for dar uma memória para o modelo de AI, Fica tranquilo que eu tenho um AI que está gravando aqui, eu te dou o detalhe vai ter que... depois. Então tá, vai ter que ser agora. Ah, Tchê, muito obrigado pra gente por esse bate-papo. Quero deixar um registro aqui. O Pedro é uma das pessoas que eu mais aprendo, assim, eu gosto muito de conversar com ele. Tenho, além de ter como um grande amigo, um mentor, é um cara que eu me inspiro muito. E muito bom estar aqui comigo, cara. Eu realmente sou muito grato pelas tuas contribuições, seja nas conversas, como parceiro mesmo. Valeu, cara. Ué, também agora tem que dar um recado para todo mundo. Eu só tô fazendo isso porque eu gosto muito dele. Ele é um cara que realmente tem conectado pessoas e eu valorizo muito. E se você nunca se conectou com Wagner, Conversa Sustentável, a gente tem um grupo muito, muito interessante de pessoas que estão fazendo a diferença. Eu recomendo a vocês se conectar. E se vocês também tiverem o interesse de conhecer mais sobre SAP, aquilo que a gente tem feito com as tecnologias de gestão empresarial para trazer um pouco mais próximo do mundo de finanças, os dados de sustentabilidade, facilitar a construção da sua pegada de carbono e fazer com que isso esteja alinhada com o impacto financeiro, é a nossa missão, é o que a gente faz todos os dias, a gente garante rastreabilidade dos produtos, das matérias-primas, e é isso aí. Juntos nós vamos conseguir usar a tecnologia, a inteligência artificial e tudo aquilo que está à nossa disposição como habilitadores para melhorar a vida das pessoas, que esse é o meu propósito, essa é a minha missão. Valeu, pessoal. Seguimos aqui na COP.
com mais episódios pra vocês. Abraço. Tchau, tchau.